aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo organelas, modo específico, aula 13, a gente vai ver agora mitocôndrias e ribossomos. Então, meus amorizinhos, a gente vai ver as duas organelas que são extremamente importantes, que são as mitocôndrias, que elas são responsáveis pela produção de energia através da respiração celular. Tu tens que saber, eu já falei isso nos vídeos anteriores, que mitocôndria tem em tudo que é célula. Todas as células, todas. Células eucariontes, ou seja, célula animal e célula vegetal. A bactéria não vai ter. Então, tem isso na célula vegetal. Quando a gente for estudar a respiração celular profundamente, tu vai ter que saber as partes da mitocôndria, que é muito importante, que ela tem aqui no meio que se chama matriz, ela tem uma membrana externa e interna. Nessa membrana interna tem essas altos e baixos que se chamam cristas mitocondriais, que as mitocôndrias elas vão ter DNA próprio, ribossomos próprios, assim como os cloroplastos, então elas produzem suas próprias proteínas, elas se autoduplicam, elas têm como se fosse uma vida independente dentro da célula, ok? E você tem que saber que a mitocôndria ela participa do processo de respiração celular. E o que é respiração celular? Tu pegar a célula que chega, recebe através do sangue o oxigênio e a minha tatuagem que é a glicose, é a comida, e na mitocôndria acontece a produção de energia através do oxigênio e da glicose. Essa energia é uma molécula que a gente já viu, é o ATP, é uma molécula que carrega energia. Então eu posso dizer que a mitocôndria é responsável pela síntese de energia, síntese de ATP. Ela, se fosse comparada a uma estrutura, ela poderia ser uma usina energética, ela produz energia dentro da célula, ok? Outra coisa importante, onde tem células que as mitocôndrias têm uma particularidade? Por exemplo, aqui no meu amigo espermatozoide. Nós vimos que no espermatozoide o complexo de Golgi forma um acrossomo que guarda aquela substância que vai reagir na proteção do óvulo. A gente viu que os centríolos são importantes que os centríolos são importantes no espermatozoide porque produzem o flagelo. E as mitocôndrias? A mitocôndria, não falei que produz energia? E eu não sei que o espermatozoide, ele é um maratonista, ele é o garoto Iron Man, que tem que, bater o seu flagelo e andar como se fosse correr, na verdade, como se fossem quilômetros se ele fosse um ser humano. São centímetros, mas para ele, que é a menor célula do corpo humano, a distância que ele vai precisar percorrer para chegar no óvulo é gigantesca. Então, como as mitocôndrias dão energia para esse flagelo bater, elas sempre vão se localizar aqui nessa peça intermediária para gerar energia para esse batimento do motor. Só que qual é o detalhe? Quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, olha ali ele fecundando aqui, ó. Quem que entra? Apenas o núcleo. A peça intermediária fica do lado de fora. Então esse bebezinho que vai ser formado não recebe as mitocôndrias do pai, porque as mitocôndrias do pai ficam do lado de fora. Então isso é muito importante, muito interessante. Se eu perguntar qual é a origem das mitocôndrias de um ser humano, de um ser vivo, do animal, sempre origem materna. E como a gente sabe que a mitocôndria tem DNA próprio, se eu olho a mitocôndria da minha mãe e se eu olho a minha mitocôndria, tem que ser 100% geneticamente igual. 100% geneticamente igual. Porque tem a mesma origem. Beleza? Fechou? E aqui, para concluir, a gente tinha falado da endossimbiose lá dos cloroplastos, que seriam seres vivos a parte da célula, numa célula procarionte, que invadiram essa célula e começaram a produzir glicose para essa célula. As mitocôndrias existe essa mesma hipótese, delas terem sido seres independentes, que tinham a capacidade de pegar a glicose e produzir energia, e elas teriam invadido uma célula procarionte e aí ter encontrado um ambiente que elas tinham acesso à glicose e que elas produziam energia como consequência. Então era uma relação de benefício mútuo, tanto para a mitocôndria que tinha um lar e um abrigo, tanto para a célula que a abrigou, que tinha uma produção de energia excessiva. E isso fez com que as mitocôndrias se transformassem em estruturas permanentes. Na célula animal só tem mitocôndria e na célula vegetal tem mitocôndria e cloroplastos. É uma teoria. Aqui está outra representação da mesma coisa, ó, era uma célula procarionte,
foi ali formando o núcleo, né? E aí as mitocôndrias teriam invadido e aí se transformado em estruturas, e no caso da célula vegetal, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos teriam invadido. É verdade? Não se tem ainda como provar essa hipótese. E existe, para contrariar a teoria, a hipótese endossimbiótica, a hipótese autogênica, que não, que as mitocôndrias e cloroplastos teriam se originado dentro da própria célula como uma estrutura, que a célula mesmo teria dado origem a ela mesma e ela ter essa particularidade de independência dentro da célula que ela pertence. E aí, meus amorezinhos, só para relembrar que o ribossomo é essa organela super importante que tá lá super rica no retículo endoplasmático granular ou rugoso, assim como está dispersa no citoplasma. Ela é bem pequenininha, ela não é membranosa, ela participa de todas as células, ela é a única organela que também está na bactéria, é a única organela da bactéria. E se eu amplio o ribossomo, ele proporcionalmente é um pontinho, mas se eu amplio, eu vejo duas subunidades que a gente chama a subunidade menor e a maior, e que participa do processo de síntese proteica, que é um conteúdo específico de síntese proteica, que envolve DNA, RNA, ribossomos, mas que a gente não vai entrar nesse momento. É importante saber que aqui, ó, que junto com o DNA e o RNA, eles participam do processo de tradução, que é o processo de produção de proteína, mas isso não vem ao caso agora, é um conteúdo à parte. Beleza, meus amorezinhos? Aí a gente concluiu, tá? A origem do ribossomo é no nucleolo, que é um pontinho denso no núcleo, mas eu queria te dizer uma coisa. Acabando essas aulas, obrigada por ter assistido até agora, até porque vai ser muito importante para a tua prova, esses vídeos. Eu vou lançar aqui já o que você vai fazer como SA. O que eu quero que tu faça? Eu vou ter um encontro com vocês, eu vou explicar tudo isso, mas já vou dizer neste momento. Vocês que me acompanham nas minhas redes sociais devem ter visto que eu já fiz isso com outros alunos e agora é chegada a tua hora. Eu faria isso em aula, a gente faria em grupo, vocês me trariam, a gente provaria, comeria juntos. Eu adoro o trabalho de degustação. Só que como a gente não pode fazer juntos, a gente vai fazer cada um na sua casa. Então o que eu quero que você faça? Individualmente, cada aluno vai escolher ou a célula animal ou a célula vegetal, que a gente agora estudou nos mínimos detalhes, para fazer uma maquete comestível. Observa, tem que ser comestível. Se no ensino fundamental tu já fez isso no isopor, no aquário, etc e tal, que legal. Só que agora tem que ser de comer. Tu vai fazer uma pizza, tu vai fazer um bolo, tu vai fazer... Tem gente que fez... Olha, cada ideia... Fez de espaguete, fez de ovo, fez de... Gente, dá pra fazer de qualquer coisa desde que seja comestível. Dá pra fazer plano, dá pra fazer em 3D, como tu quiser. Então tu vai escolher se tu quer fazer célula animal ou se tu quer fazer célula vegetal. E aí tu vai ter que fazer as estruturinhas bem bonitinhas. Por exemplo, assim, ó. Se tu quer te basear, nesse desenho aqui, perfeito. Quer te basear nos desenhos do slide? Ótimo. Quer te basear num desenho da internet? Perfeito. Só que tem que ter as proporções, as medidas. Senão vai colocar um ribossomo do mesmo tamanho de um lisossomo. Por exemplo, um lisossomo seria um um ribossomo seria um granulado, então tu vai ter que ver o núcleo, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer com uma bergamota e as estruturas que estão aqui na volta, então tem que ser comestível. Então quais são as etapas? Você vai ter que fazer na sua casa, pode pedir ajuda para sua família, não tem problema, e você vai fazer um vídeo da preparação dessa célula, ok? Não precisa ser um vídeo longo, é fácil de editar, é rapidinho, você vai fazer um vídeo de você preparando a célula, explicando se quiser explicar, montando, depois é importante você mostrar a célula, ó, essa aqui é a minha célula, isso é tal, essa estrutura é tal coisa, essa estrutura é tal coisa, essa estrutura é tal coisa. Se quiser explicar, ó, mitocôndrias, respiração celular, ribossomo, síntese de proteínas, perfeito. E no final você do vídeo vai ter que provar e comer para ter certeza que é uma célula comestível. É isso aí, e depois na nossa live eu vou mostrar para vocês como que vocês vão publicar esses vídeos e me mandar.
ok? Muitos vídeos eu não quero que você me mande o vídeo em arquivo, já tô dizendo. Eu vou dar o meu e-mail para você me mandar o link que você postou ou no YouTube ou em alguma rede social. Muitas pessoas criaram uma rede social específica do trabalho de biologia, não tem problema. Quer postar na sua rede social? Posta, vai ser super divertido, super legal você lá ver, mostrar, compartilhar para seus contatos. Só que aí você vai ter que me mandar por e-mail o linkzinho de onde está. Mas todos esses detalhes eu vou te explicar. Detalhes, como me enviar e os prazos eu vou falar para vocês na live, que vai ser provavelmente depois da nossa prova, tá? Então a gente faz a prova e depois a gente se preocupa com o nosso trabalho. Valeu, fechou? Amo vocês!